Eu quero falar sobre a menção, né, de Jesus Cristo sobre o dízimo. Porque agora que entra, assim, onde as pessoas fazem uma certa confusão quando Jesus menciona o dízimo. Então tem dois textos, né? Lucas, capítulo 11, versículo 42 e Mateus, capítulo 23, versículo 23. Os dois textos é a mesma coisa. A diferença é que um é Lucas falando e outro é Mateus falando. Então Jesus fala assim: mas ai de vós, os fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezeis o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Esse é o texto de Lucas. E Mateus é semelhante, só muda um pouco as palavras, porque é Mateus falando. Então, nesse texto, né, Jesus critica os fariseus, dizendo assim: vocês dão o dízimo conforme foi estabelecido lá no Antigo Testamento, né, na Torá, na lei de Moisés, mas vocês não exercem o amor ao próximo. Então vocês devem fazer essas coisas, ou seja, dar o dízimo e não esquecer do amor, da misericórdia com o seu próximo, com o seu semelhante. Então nesse texto a gente observa assim: primeiro, Jesus ele se dirige a judeus e critica, né, duramente, né, dizendo: ai de vós, né, que agem dessa forma. E Jesus faz isso fazendo menções do templo e das seus rituais de adoração, né? Mas Jesus se dirige a fariseus, ou seja, a religiosos, a judeus. Jesus não está se referindo ou se dirigindo aos gentios, aos outros povos, às outras nações. Nessa palavra que Jesus fala assim: deveis fazer esta, ou seja, dar o dízimo, e não esquecer do amor e da misericórdia, Jesus não está sancionando, né, ou admitindo como regra para a igreja o mandamento de dar o dízimo. Até porque, nesse instante que Jesus fala isso, nem existia igreja de Cristo ainda. Porque a igreja de Cristo ela foi inaugurada ou iniciada após a morte de Jesus na cruz, após a ressurreição de Jesus na cruz e após a ascensão de Jesus aos céus e após o derramamento do Espírito Santo. Porque após a ressurreição de Jesus, ele disse assim, o próprio Jesus dizendo: determinou que eles ficassem em Jerusalém até que a promessa do Espírito Santo se cumprisse. Então, enquanto não houve o derramamento do Espírito Santo no evento do Pentecostes, não existia igreja. A igreja foi inaugurada ali, que o próprio Jesus disse, aos quais, depois de ter padecido, falando da primeira comunidade, né, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles um espaço de 40 dias, e falando coisas concernentes ao reino dos céus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, que dele e de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Atos capítulo 1, versículo 3 ao 5.
Então a igreja foi inaugurada ali, depois do derramamento do Espírito Santo. Então Jesus, ao falar ao fariseu, dizendo, faça, dá o dízimo, mas não esquece do amor da misericórdia, Jesus não está falando à igreja, porque ela ainda não existia, e Jesus não está sancionando o dízimo como uma regra, um mandamento para a igreja. O que Jesus faz ali é uma crítica aos fariseus, que é bem entendida ou interpretada por Tiago no capítulo 2, versículo 10, onde em Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz assim, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só mandamento, ou em um só ponto, tornou-se culpado de todos. O que Jesus está dizendo para aqueles homens ali é o seguinte, Jesus está mostrando para eles a fragilidade da lei. Que a lei do Antigo Testamento não é suficiente para justificar o homem diante de Deus. E que é necessário reconhecer a graça divina e se humilhar diante de Deus. Porque os fariseus, um exemplo, exteriormente eles cumpriam a lei, davam o dízimo, mas o coração deles estava distante de Deus. O que Jesus está querendo dizer para os fariseus, naquelas palavras, né, faz essas coisas, ou seja, dá o dízimo, não esqueça das outras, é isso. A lei é frágil e não é suficiente para reconciliar o homem com Deus, que é necessário ter o intercessor Jesus Cristo morrendo na cruz, ressuscitando nos mortos, sendo elevado aos céus e derramando o seu Espírito Santo sobre a igreja. Então Jesus aqui não sanciona o dízimo. Jesus fala da fragilidade da lei, né? Da fragilidade da lei. Aqui, né, eu abro um parênteses, porque alguns movimentos evangélicos, né, estão deixando o evangelho e adotando práticas do Antigo Testamento, festas, comemorações, tradições, né? Vou dar um exemplo, tem até pastor usando kippá. Então você vê que Jesus criticou a fragilidade da lei, Tiago explicou bem isso, e tem movimentos evangélicos fazendo ao contrário, indo na contramão. Quando eu leio a carta aos Hebreus, eu vejo o esforço que o escritor faz para explicar aos judeus convertidos a Jesus o Cristo, explicar que todas as coisas da antiga aliança foram apenas uma sombra, um vislumbre do que Deus cumpriria em Jesus Cristo, E que não era para aquela comunidade, né, voltar aos antigos rudimentos, mas se voltar para Cristo, para a graça divina, para a revelação da palavra da nova aliança. Então você vê que tem muitos movimentos evangélicos voltando à lei, né? Só que é assim, se você se propõe a cumprir a lei e tropeçar em um só mandamento, você é culpado de toda ela, porque a lei é frágil. Já a graça divina não nos justifica diante de Deus. Então, tendo dito isso, né, eu posso afirmar uma coisa, que a palavra dízimo não existe no vocabulário da comunidade cristã. Ou seja, não existe a palavra dízimo para a igreja de Cristo, para o corpo de Cristo nessa terra.